Lucas, fala sobre o córtex pré-frontal e suas funções. Tá bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui o cérebro, né? Sempre ajuda a ficar mais visual, mais didático. Aqui nós temos um cérebro típico, mais ou menos de um tamanho real, né? De um cérebro pequeno, mas mais ou menos do tamanho real. E nós temos aqui os lobos corticais, eles não estão divididos aqui visualmente, mas para vocês terem uma ideia, aqui é o lobo frontal, aqui é o lobo parietal, aqui do lado é o lobo temporal, atrás temos o lobo occipital e mais ilhado ali na parte interna teremos a ínsula, também um lobo cortical, mas que não dá pra gente ver assim apenas olhando externamente. E aqui no nosso lobo frontal, nós temos mais na frente ainda, bem na nossa testa aqui mesmo, né, em ambos os hemisférios, claro, o córtex pré-frontal. Então o córtex pré-frontal está bem na nossa testa aqui e é a principal estrutura associada ao que chamamos de funções executivas, tá? O que são funções executivas? Temos uma aula inteira sobre funções executivas lá no curso de neurociência, onde a gente aprofunda nas funções do córtex pré-frontal como um todo, mas em geral são duas divisões, as funções executivas quentes e as funções executivas frias. Mas funções executivas como um todo, a definição é um tanto complexa, né? Eu não vou nem lembrar aqui de qual exatamente a definição que nós trazemos lá na aula, mas é um conjunto de habilidades que nos permitem projetar os nossos comportamentos para atingir metas como um todo, planejar consequências de longo prazo, gerenciar os nossos impulsos, gerenciar nossas emoções. Então, o córtex pré-frontal e as funções executivas estão muito ligadas a essa função mais humana, vamos dizer assim. Aquilo que nos diferencia de outros animais, muitas vezes. Nossa capacidade de conseguir imaginar o futuro, pensar racionalmente, de forma matemática, lógico-analítica, gerenciar as nossas emoções para não apenas ceder aos nossos impulsos primitivos. Então, isso são as funções executivas como um todo. E aí o córtex pré-frontal, ele também vai ser subdividido em 3 áreas. É o córtex pré-frontal dorsolateral, ventromedial e orbitofrontal. O córtex pré-frontal dorsolateral, mais especificamente, é aquela subdivisão que as pessoas mais citam o córtex pré-frontal por aí, que tem a ver com as funções executivas frias, que, como o nome já sugere, é essa parte mais da frieza humana mesmo, que é o quê? É a gente conseguir fazer cálculos matemáticos complexos, planejamentos complexos, análise de longo prazo. Então essa parte mais lógico-analítica, racional do ser humano está muito ligada ao córtex pré-frontal dorsolateral. E as outras subdivisões, que é o ventromedial e o orbitofrontal, estão mais associadas às funções executivas quentes, que tem a ver com o gerenciamento das nossas emoções. Então por isso que eu falo que essas simplificações exageradas que a gente vê aí em cursos de autoajuda, não sei mais o que, elas são muito simplistas, porque muitas vezes as pessoas colocam o córtex pré-frontal como uma estrutura que se contrapõe às nossas emoções. Isso não é verdade, porque nós temos as funções executivas quentes que têm justamente uma ligação direta com as nossas emoções, porque ela tem a ver com o gerenciamento delas. Não é que você vai inibir a emoção de existir, mas você vai conseguir transformá-la em algo mais subjetivo, complexo, gerenciá-la, inibir impulsos e até mesmo sentimentos mais complexos, como por exemplo empatia, o próprio sofrimento como um todo, envolve também de alguma forma o córtex pré-frontal. Então aquela ideia de que o córtex pré-frontal ele seria algo 100% voltado apenas à racionalidade, não é verdade, mas sim é uma estrutura muito importante para a nossa racionalidade, tá? Então, resumo da história, tem a ver principalmente com as funções executivas, quentes e frias, que vai estar desde aí da nossa capacidade de planejamento complexo, análise e racionalidade, até mesmo a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções, os nossos impulsos como um todo. Isso é o córtex pré-frontal. Beleza? Galera, quem for entrando e tiver dúvidas, pode deixando suas dúvidas aqui no chat que eu vou respondendo vocês, tá bom? Enquanto isso eu vou respondendo aqui as caixinhas que chegaram ao longo do dia. Tem mais 3 perguntas aqui para serem respondidas, tá? Vamos lá, vamos responder essa aqui de uma vez. Você dá curso presencial? Sim, nós damos cursos presenciais, embora o nosso foco principal seja nas formações online, tá? E aí entra uma coisa importante.
O curso online, pessoal, ele em alguns aspectos ele é muito superior ao curso presencial. E eu falo isso sem nenhum tipo de receio, porque eu comecei a dar cursos como um todo há mais ou menos uns 7 anos atrás. Então já faz uns 7 anos que eu dou cursos como um todo. Eu comecei dando cursos presenciais e depois que eu migrei para o online. E o curso online, pessoal, ele tem a capacidade de te entregar um conteúdo muito mais completo e muitas vezes por um investimento menor. Por quê? Quando você vai num curso presencial, das duas uma. Ou tem que ser um curso mais curto ali de um final de semana, ou tem que ser um curso extremamente caro para que a gente consiga ter tempo para te passar muito conteúdo. O investimento do próprio instituto, né, em termos de local, de estrutura, é muito maior. Então é um curso aí de 10, 15 mil reais para que você possa fazer parte dele. Então o curso online, ele te permite ver e rever as aulas quantas vezes você quiser, com muito conteúdo. E nós, quando é uma boa instituição, como a gente busca fazer para os nossos alunos, te dá a possibilidade ali de ver e rever as aulas também com suporte. Então nós damos o suporte ali onde a gente responde aos alunos 24 horas, você pode mandar dúvida que a gente responde os alunos. Temos as aulas ao vivo, temos as interações, então acaba que você não perde nada. Na verdade, em termos de conteúdo, eu considero que ele é muito superior à experiência presencial. Mas qual que é a vantagem do curso presencial? É o networking, é o contato, sempre quando eu fui em cursos presenciais na minha vida, também foi proveitoso de alguma forma. É você estar ali praticando com outras pessoas. Então existem certas coisas que o curso presencial ele consegue trazer de melhor. Então, geralmente, o que a gente faz? Nosso foco é nos cursos online, onde a gente tem ali a base do entendimento que vocês precisam ter, mas para quem faz parte dos nossos cursos online, de tempos em tempos nós temos uma experiência presencial, como nós teremos agora no final de janeiro. Dias 25 e 26 de janeiro, teremos a imersão presencial Neurociências na Prática Clínica, onde nós poderemos nos encontrar e a gente vai ter discussão de caso clínico, prática de técnicas de terapia, vamos estudar peças anatômicas, né, como esse cérebro aqui. Então vai ser um evento muito especial e quem faz parte lá do curso de Neurociência, só ir lá na plataforma que tem uma aba com as informações da imersão, tá bom? Deixa eu responder aqui a pergunta que chegou da Maria JB Eduque. O TDAH está diretamente ligado, sim? Eu não sei se está perguntando se está diretamente ligado com o córtex pré-frontal, é isso que era o que eu estava falando até então, mas se for o caso, sim, tá? O TDAH está diretamente ligado com o córtex pré-frontal, com as nossas funções executivas. É isso mesmo. Então, sim, o TDAH, a principal estrutura que temos que olhar no quadro do TDAH é para o córtex pré-frontal. Por quê? Quando a gente fala de atenção como um todo, assim como a hiperatividade, nós vamos ter diferentes vias, tá? Vai ter o córtex pré-frontal, vai ter um sistema também que chama sistema SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, que vai envolver desde o tronco encefálico, que manda essa informação para várias áreas do nosso cérebro, tá? Então é complexo. Porém, a principal estrutura cortical associada à atenção é o córtex pré-frontal. A nossa capacidade de reter o foco, de conseguir ter planejamentos complexos, de manter a atenção em algo, de selecionar o foco atencional, está muito ligado ao córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal ele é regulado por neurotransmissores e um dos principais deles é a dopamina. Então a dopamina, que também é conhecida aí como neurotransmissor do prazer, da motivação, ela também é importante no córtex pré-frontal. Mais uma vez aqui deixando claro como que essas simplificações exageradas são muito problemáticas. A galera costuma falar muito sobre jejum de dopamina por aí, como se a dopamina fosse sempre um vilão, né? Como se a dopamina fosse sempre algo associado ao vício, à adicção. E na verdade é justamente a dopamina que está em falta no quadro de TDAH, só que especificamente nas áreas pré-frontais, tá? Não nos sistemas mesolímbicos associados aos vícios, e sim no córtex pré-frontal. Então o córtex pré-frontal ele precisa da dopamina para poder funcionar direito. E essa disponibilidade de dopamina está em falta no quadro de TDAH. Por isso que os psicoestimulantes como um todo, né, as medicações para TDAH, vão justamente aumentar a disponibilidade de dopamina no córtex pré-frontal. É uma condição do neurodesenvolvimento, então essa pessoa tem um cérebro neurodivergente. Por isso que na maioria das vezes a medicação ela é importante para poder regular essa química cerebral.
Claro que também existem estratégias terapêuticas que melhoram a atividade do córtex pré-frontal, mas a medicação nesses quadros, ela costuma ser bastante importante, tá? Então está diretamente ligado ao córtex pré-frontal, sim. Beleza? Respondido? Se ficar dúvida, pode falar, tá? Temos mais 2 perguntinhas apenas aqui das caixinhas. Vamos para a próxima aqui. Quem mais tiver pergunta, pode ir deixando, que eu tô lendo vocês por aqui, tá? Por nada, Maria. O que é a psicopatia no cérebro? Nós tivemos uma aula recente, nova, nós sempre lançamos aulas novas lá no curso, sobre o transtorno de personalidade antissocial, que é o que mais se aproxima do que a gente chama de psicopatia, né? Não é um termo amplamente utilizado mais pela comunidade da psiquiatria, o termo psicopatia, e sim hoje os transtornos de personalidade, né? O transtorno de personalidade antissocial é o que mais se aproxima disso. E aí uma coisa muito importante, tá? Existem 2 pontos que, independente de qual seja o quadro, a gente precisa entender sobre neurociência das psicopatologias como um todo. Quais são esses 2 pontos? Primeiro, de que a neurociência de um transtorno é sempre complexa, tá? Não existe uma completa noção do que genuinamente acontece no cérebro, como se a gente pudesse apontar exatamente. Não, quadro de psicopatia é essa área que está alterada desse jeito. A ciência ela avança a cada dia. E hoje, com o que nós sabemos, nós já conseguimos ter um aprimoramento absurdo das nossas terapias. Mas conseguir te falar exatamente o que acontece, isso, para alguns quadros, a gente sabe mais do que para outros. Como, por exemplo, ansiedade, a gente entende muito melhor o que é ansiedade no cérebro do que a depressão, por exemplo. A gente entende muito melhor quais são os aspectos neurofisiológicos da ansiedade em comparação à neurociência da depressão, que tem um monte de teoria que se contrapõe. Então, e quando a gente fala de transtorno de personalidade antissocial, a história não é muito diferente. Nós temos diferentes estudos e evidências que apontam alguns sinais de coisas importantes para nós. Como, por exemplo, aí entra a segunda coisa importante que eu ia falar aqui sobre qualquer quadro, é que praticamente todo quadro de psicopatologia nós temos algum tipo de mau funcionamento do córtex pré-frontal, tá? Então, olha a importância que essa estrutura tem pra gente. Porque se o córtex pré-frontal tem a capacidade de gerenciar as nossas emoções, então naturalmente se eu estou num quadro psicopatológico, é muito provável que o meu córtex pré-frontal não esteja conseguindo fazer isso muito bem. Tanto que a maioria das intervenções terapêuticas eficazes, elas justamente atuam melhorando a atividade do córtex pré-frontal. Então, isso está presente também na psicopatia, onde nós temos uma dificuldade desse córtex pré-frontal conseguir gerenciar os seus impulsos emocionais. Só que nós temos as particularidades de cada quadro. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um quadro do transtorno de personalidade borderline, tá? Nesse caso, a gente também tem um mau funcionamento do córtex pré-frontal. Só que em comparação à amígdala cerebral, que está bem no centrão lá do nosso cérebro, que está associada à reatividade emocional, ao medo, ao estresse, à ansiedade, essa é uma estrutura hiperativada no borderline. Em comparação ao antissocial, à psicopatia, que nós temos uma hipoativação, uma baixíssima ativação da amígdala cerebral, que mostra justamente a baixa reatividade emocional que essas pessoas têm. Então a gente consegue olhar para essas particularidades, tá? Outra coisa que também nós temos no quadro de psicopatia, algumas evidências apontam que a ínsula, que é esse lobo cortical que fica mais ilhado, que a gente não consegue ver aqui na estrutura, mas também teria um mau funcionamento no quadro de transtorno de personalidade antissocial. Por quê? Porque essas pessoas, essa estrutura ela já foi associada ao sentimento de empatia e que justamente não funciona da mesma forma do que uma pessoa neurotípica, né? Então são várias evidências que apontam ali o que provavelmente acontece no cérebro dessas pessoas. Nós tivemos uma aula recente inteira só sobre transtorno de personalidade antissocial, onde a gente explorou esses aspectos com muito mais detalhes, falamos sobre terapia, tá? Então nós temos uma aula completa sobre isso lá na nossa formação. Beleza? E aí, pessoal, mais dúvidas? Temos uma última caixinha para responder aqui, e quem quiser fazer qualquer outra pergunta, fale agora,
para dar tempo de a gente responder antes da live acabar, tá bom? A próxima pergunta é muito boa aqui também. Vamos lá. Exercício físico aeróbico ou musculação? Bom, na verdade o ideal seria você fazer os dois, né? Na melhor das hipóteses, ambos deveriam ser feitos, que ambos têm sua importância, mas se tiver que escolher um ou outro, né? Primeiro que não tem como eu te falar o que é o melhor antes de eu entender quais são os seus objetivos, o que é que você está buscando, né? Então tudo depende do ponto de vista, mas se nós estamos aqui falando sobre neurociências, eu acredito que você queira saber qual das duas modalidades de exercício ela é mais benéfica para a saúde do seu cérebro como um todo, né? Então, nesse sentido, mais uma vez, ambos os exercícios têm a sua importância, o seu impacto, mas se nós tivermos que escolher um, eu apontaria o exercício aeróbico como mais relevante aqui, tá? A musculação como um todo, ela tem a sua importância. Temos estudos científicos que mostram também o impacto na saúde cerebral, por exemplo, a própria neurogênese, a formação de novos neurônios. Existem estudos que exercícios com a perna, exercício de musculação com a perna gera esse tipo de neurogênese, mas ela vai estar principalmente ligada à ideia de construir músculo, né? Então, para que eu quero aumentar a minha massa muscular? Nós temos duas questões importantes aqui. A questão estética. Eu quero ficar no shape, ou não é? Quero ficar com o corpo bem definido e tudo mais, que aí perdendo gordura eu preciso ter uma boa massa muscular para que isso fique acentuado. Então tem a questão estética, mas nós também temos a questão de fortalecimento muscular, que é muito importante, não só para que você consiga ter força para fazer as coisas, né, para levantar, para segurar, para carregar, como também para um envelhecimento saudável. Então, o homem a partir dos 40 anos de idade, a mulher já a partir dos 30, já começa a ter algum tipo de perda de massa muscular. Então, se nós não fazemos musculação para poder gerando, né, esse aumento de massa muscular, nós estaremos cada vez mais propícios a partir do nosso envelhecimento a doenças articulares, ósseas, a problemas como um todo. Então, a musculação ela vai permitir esse retardo do envelhecimento em termos de perda muscular, o que é muito importante para evitar aí doenças ósseas, articulares e muito mais. Dores como um todo, tá? Lesões. Agora, para a sua saúde mental, o exercício físico aeróbico é o principal que é apontado aí em termos de geração de neurogênese, que é a formação de novos neurônios, que é um fator protetivo contra a depressão, que permite maior flexibilidade do aprendizado, detalhamento de reconhecimento de questões da nossa memória, promoção da neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se alterar, tão importante para qualquer tipo de terapia como um todo, né? Fatores neurotróficos que justamente vão adubar os nossos neurônios, permitir que eles se proliferem, que eles cresçam. Que mais? A liberação de neurotransmissores e endorfinas importantes para poder gerar o sentimento de prazer, bem-estar e tudo mais. Então nós temos vários processos que o exercício físico aeróbico gera no nosso cérebro, que a musculação também pode gerar, mas em menor proporção, nós temos menos evidências disso. Então, em geral, ambos são muito importantes, respondendo a pergunta. Se você puder fazer os dois, faça, porque também vai fazer falta na sua vida uma boa musculação, principalmente a partir do seu envelhecimento. Mas as evidências científicas principais sobre impactos neurobiológicos do exercício físico são com o exercício físico aeróbico. Beleza? Lucas, o que é exercício físico aeróbico? Vai desde corrida, né? Por exemplo, a neurogênese como um todo, ela é muito apontada como sendo a principal forma de estimulá-la é a partir da corrida. Isso com exercícios com ratos a gente vê, estudos com ratos a gente vê isso, por exemplo. Mas corrida, caminhada, natação, arte marcial, bicicleta, dança. Então existem muitas modalidades de aeróbico. Quanto à musculação, realmente, nós temos também algumas modalidades, mas é o famoso puxar ferro, temos a calistenia, tá? Mas a ideia é de você realmente aumentar a sua massa muscular, tá?
Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos aqui as perguntas de hoje. Se você tiver mais alguma pergunta, aproveite esses últimos segundinhos por aqui. Mas eu quero te convidar, você que ainda não faz parte do nosso curso de Neurociências na Prática Clínica. O link está na biografia, temos 15 dias de garantia incondicional. Vem fazer parte dessa comunidade que está crescendo a cada dia e poder aprofundar em cada um desses assuntos com muito mais detalhes. Se você já faz parte do curso, te espero lá na plataforma, manda lá suas perguntas. Tamo junto, espero vocês num próximo vídeo, numa próxima live. Até lá, tchau, tchau.